Compartilha com mais alguém essa live. Já deixe seu like já e nós vamos continuar hoje o estudo. Nós vamos falar do primeiro e segundo ato de Jesus, ok? Nós vamos falar, na verdade, 2 atos de Jesus, né? Vai ser incrível, mais uma live incrível para você compreender de uma vez por todas tudo que Deus tem nos revelado, tudo que Deus tem nos mostrado e falado, que é compatível, né? Em nome de Jesus. Que a Bíblia é perfeita e ela explica-se a si mesma, ok? Nem sei quantas pessoas tem online. Vamos de escatologia na veia. Quem chegar depois, assiste atrasado. Ok? Vamos lá? Então, bom, o que nós vamos ver aqui, então? Nós vamos ver a respeito de 2... Nós vamos fazer uma construção primeiro, tá? De um período que antecede a volta de Jesus, né? Como que estaria um período... As coisas que estariam acontecendo antes da volta de Jesus, né? Num período breve. E 2 atos que compõem a vinda de Cristo. Né? 2 atos que compõem a vinda de Jesus para a Terra, tá? É isso que nós vamos compreender hoje através desse estudo, para você entender quanto a Bíblia é perfeita e quanto estão pregando baboseira aí na internet e heresia, ok? Você vai entender isso hoje através desse estudo dessa noite. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, quem tá com a Bíblia aí, já pega a sua Bíblia aí, abre ela aí no livro de Judas. Livro de Judas, capítulo 1, ok? Abra a sua Bíblia aí, livro de Judas, capítulo 1, e vem comigo na escatologia na veia, porque a Bíblia explica-se a si mesma. Ok? Vamos lá? Vamos de escatologia na veia. Sem demora, vamos lá. Livro de Judas, capítulo 1. Vamos nessa? Sejam bem-vindos, amém? Para quem tá chegando aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Judas, capítulo 1. Veja quantas pessoas tem online para mim aí. Comentem para mim aí quantas pessoas tem online. Porque às vezes a gente não espera o pessoal chegar e o pessoal fica assistindo a live atrasado, ok? Aí fica comentando atrasado, às vezes atrapalha um pouco. Qualquer coisa a gente espera um minutinho aí, ver se o pessoal chega mais gente. Vamos lá, comentem pra mim quantas pessoas já tem online. Vamos lá? Bom, não chegou nem a 100 ainda, né? Mas vamos lá, senão a gente vai ficar muito atrasado aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui, depois o pessoal vai chegando atrasado aí. Só o problema é que eles começam a comentar atrasado e fica atrapalhando aqui a live, né? A gente tá respondendo uma coisa e o pessoal tá comentando atrasado. Mas vamos nessa, vamos de escatologia na veia. Vamos lá? Diz assim: eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, não é o Iscariotes, tá? Isso aqui não é o Judas Iscariotes, tá? É o irmão de Tiago. Escrevo essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Olha que revelação no único verso. Olha isso aqui. Então, olha o que compõe. Judas aqui está escrevendo, que estão aqui. Ele coloca algumas características para as pessoas a que ele está escrevendo. De coisa a qual ele tinha observado de que era os atos de Deus. Aquilo que Deus tinha o comportamento. Ou tinha a forma de se comportar quanto aqueles que o serviam. Ok? Então, olha as características. Eles aqui, ó. Aqueles que foram chamados, isto é, aqueles a quem são amados e aqueles a quem o Pai protege. Ok? Então, escreve essas características aí para você entender, ó. Chamado, amado, protegido. Glória a Deus. Vamos lá? Chamado, amado e protegido. Ok? Vocês precisam entender, porque essa é a característica para com Deus. Judas aqui está nos revelando qual o comportamento de Deus para aqueles a quem são seus chamados. Ok? Então, meu irmão, se você foi chamado, se você se considera um escolhido de Deus, você está me ouvindo aqui, é porque você é chamado, amado e protegido por Deus. Ok? Até qualquer coisa que venha te acontecer, para acontecer, até isso é permissão de Deus, porque ele tem um objetivo com aquilo. Você tem que, hoje eu vou ter uma ativação da sua fé através dessa live dessa noite. Ok? Então percebe-se, todos aqueles que foram chamados, eles são amados e são protegidos por Deus. Ok? Só que quando eu entendo, se eu sou chamado, amado e protegido, eu tenho que me comportar com base naqueles a quem Deus me revelou como ele protege. Ok? Aquele que se esconde na sombra do Altíssimo, vocês têm que estar sobre a sombra dele para estar protegido. Porque eu sei que você foi chamado, eu sei que você é amado,
para saber se você é protegido ou não, que você esteja debaixo das asas dele, assim como uma galinha junta os teus pentinhos debaixo de suas asas. Tanto que a Bíblia me revela que debaixo de suas asas eu estarei seguro, eu estarei protegido, ok? Por isso que é necessário que eu tome ação. Por isso que muitos não entendem quando você está longe dessa presença, longe dessa sombra, longe dessas asas, você está sujeito a deixar de ser protegido. Ok? É simplesmente assim. Por exemplo, se você está protegido, se você está na presença, se vem acontecer alguma coisa, se o diabo vem te tocar, para acontecer somente se ele permitir. Agora, quando você se afasta dessa presença, quando você está longe dessas asas, quando você está longe dessa sombra, aí você tem que se encarregar com a sua proteção. Vocês estão comigo nessa noite? Aleluia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Isso aqui é escatologia, tá? Vem comigo no Escatologia na Veia. Que vocês tenham mais e mais misericórdias e a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, de uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Então, olha as características que Judas está escrevendo aqui, ó. Ele sentiu a necessidade de escrever para animá-los. Só que quando ele está falando animá-los, ele não está dizendo assim, ó, eu preciso fazer isso recorrente. Eu preciso ficar falando, lembrando vocês todos os dias. Eu preciso isso, ficar falando, lembrando. Ele está dizendo, ó, eu preciso animá-los, lembrá-los, fortificar a sua fé de uma vez por todas. Ele falou, ou você crê agora ou você não crê mais. Ok? Isso é a importância de você guardar tudo que nós temos ensinado. Quando você guarda aquilo que a Bíblia diz, aquilo que está escrito na sua Bíblia, ninguém tem o poder de arrancar isso de você. Qualquer um que diga o contrário àquilo que está naquilo que você já estudou, naquilo que você já leu, naquilo que o Senhor já te encheu, naquilo que você sentiu a presença de Deus falando com você, não importa quem diga o contrário, isso se torna descartável para você. Ok? Que é justamente o que eu estou falando. Nós estamos aqui há 8 meses pregando, ó. 7 anos, grande tribulação, 7 anos, grande tribulação, Jesus vem antes, arrebata a igreja, já te mostrei, já te remostrei, já preguei, o Espírito Santo já falou com você, já te encheu, você já chorou, ouvindo eu falar, já falou em língua, já testificou, já comprovou, aí vem outro canal e diz, não tem mais 7 anos, não tem grande tribulação, não tem arrebatamento, aí você fala, é mesmo? Será que tem arrebatamento? É mesmo? Será que tem 7 anos? É mesmo? Será? Ou seja, Judas tinha aquela testificação de dizer, irmãos, de uma vez por todas, eu revelo para você, falo, e que vocês ativem a vossa fé, que vocês se animem, ok? Que vocês entendam o que foi descrito, o que está escrito, não importa se falem o contrário, ok? Vamos lá, diz assim, ó, pois, aí que vocês entendem que isso aqui é bíblico, tá, gente? Tudo que está acontecendo é bíblico, ó, pois, alguns homens que não temem a Deus, entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjarem uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Esse é o problema que eu digo para vocês de... Entenda, não é tão simples assim, tá? Distorcer a palavra de Deus ou o ensino errado da palavra de Deus com convicção, principalmente sabendo que tá levando as pessoas pro abismo e mesmo assim permanecer no ensino errado. A Bíblia já profetizava que tantas essas coisas aconteceriam, que tem pessoas que estariam cometendo tais coisas, só que já existe também anunciado lá atrás a condenação estabelecida por Deus para tais pessoas. Ok? Então tomem muito cuidado com isso.
Por isso que tudo que eu faço questão de ensinar para vocês aqui é um contexto completo daquilo que a Bíblia diz. Não pega o texto isolado e fica, ó, texto isolado, doutrina. Não. Textos completos, concordâncias da palavra e tudo mais. O Espírito é um só. Tá? Ou o Espírito que nos usa e que a Bíblia diz é o certo, ou o Espírito que usa os outros ensinando errado. Ou eu tô sendo usado errado, ou não tem meio termo, tá, gente? Ou eu tô guiando vocês para um caminho errado. Simples assim. Ou outros estão fazendo isso e guiando no caminho errado. Ok? Não jorra duas águas da mesma fonte. Ok? A Bíblia explica-se a si mesma. Isso aqui é escatologia, tá? Só pra você entender que não é nada novidade. Nada que tá acontecendo é novidade, né? Tudo pra nós, a Bíblia já citava que aconteceria. Embora vocês conheçam tudo isso, eu quero lembrar que o Senhor salvou o seu povo Israel, tirando da terra do Egito. Mas depois destruiu aqueles que não creram. Irmãos, você tá com a sua Bíblia de verdade aí ou não? Ou você só tá ouvindo eu falar, pega a sua Bíblia, e você nunca pega a sua Bíblia? Pra depois você ficar com dúvida. Ok? Pega a sua Bíblia de fato, leia junto comigo, não fica só no que eu tô falando, não. Veja se o que eu tô colocando pra você, se tá escrito na sua Bíblia, pode estar em outra tradução, ok? Mas é a mesma coisa, ok? O problema é isso aqui. Então Deus, olha o que Deus fala. Por alguns homens que não temem a Deus, o que eles fazem? Eles torcem a mensagem de Deus. Para vincular a palavra naquilo que ele acredita, naquilo que ele quer, naquilo que ele ama, naquilo que é os seus desejos, naquilo que é a sua vida, naquilo que é... Ele, sempre tá ele, ok? E ele diz o quê? Embora vocês conheçam... Vocês lembram que tinha um povo no Egito? Que Deus quis tirar eles de lá? Só que porque eles não creram, o que aconteceu com eles? Todos eles foram destruídos no deserto. Por isso que a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Por isso que a fé sem obras, ela é completamente morta. Ok? Você tem que crer. Irmão, por isso que muitos falam assim, pastor, mas não tem nada a ver. Se eu pregar antes da grande tribulação, depois, ou se nem tiver, mas eu tô pregando. Você tem que crer, filho. O arrebatamento, quando acontecer, é com base na ativação da sua fé também. Porque você vive a sua vida de acordo com aquilo que a Bíblia imputa para ser arrebatado. Ok? O arrebatamento acontece pela graça, na condição que eu estou vivendo a graça. Se eu vivo com base em julgo de lei, pode crer que sim, você vai perder o arrebatamento, filho. Ok? Por isso que até nesse contexto, quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, há uma atitude de crença naquilo que você crê. Se você crê errado, sinto muito te dizer. Ok? A sua vida gira em torno daquilo que você crê. Por isso que é importante você entender aquilo que verdadeiramente a Bíblia diz, para isso instabilizar e direcionar a sua fé. Porque a fé sem obras é morta. E a Bíblia diz, aquele que distorce a palavra, já existe um juízo pré-estabelecido lá atrás. Ok? Lembre, ele até diz, ó, lembra do povo do Egito? Era para ter sido salvo. Mas porque eles não creram, todos eles foram destruídos. Ok? Isso também envolve, isso que vocês têm que entender. Por isso que eu não me contento, gente, com aqueles que pregam a palavra errado. Dizendo, não, pastor, é normal. Estamos indo para o mesmo céu, é natural. Não, se você está ensinando errado para a igreja, os resultados que ela vai adquirir são resultados com base naquilo que você ensina. Ok? Por isso você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não tiver o hábito da leitura da palavra, você será facilmente enganado por esses lobos que se dizem mensageiros de Deus e da palavra de Deus. Isso não é novidade. Judas já dizia, ó, já tem pessoas infiltradas no nosso meio. Quem aqui viu o vídeo que tá bombando na internet aí? De uma mulher falando, um pessoal da esquerda, falando que vai se infiltrar na igreja para doutrinar as crianças a fazerem aquilo que é da esquerda. Quem viu esse vídeo aí que tá bombando na internet aí? Várias pessoas estão postando. Quem viu isso daí? Hã? Ué, a pessoa não tá lá, ela tá no culto, ela tá na igreja, ela tá direcionando, tá pregando a Bíblia, mas distorcendo a Bíblia. Ok? Muitos fazem isso. Principalmente aqui no YouTube. Lotado de gente que fazem isso. Pregam a palavra, pregam com eloquência, mas distorcem completamente a Bíblia. E eu chamo de blasfêmia, irmão, porque eles excluem contextos bíblicos. Como que não, pelo amor de Deus? A Bíblia cita 7 anos.
Uma semana de 7 anos, uma semana de 7... Aí me vem na internet dizer, não, a Bíblia tá dizendo 7 anos, a Bíblia tá dizendo uma semana, mas na verdade não é uma semana. A Bíblia tá errada naquilo que ela tá dizendo. Ok? Eu chamo isso do quê? Heresia. Simples assim, mano, não tem meio termo comigo, ok? Novamente eu digo pra você, a amizade nunca tá acima de princípios. Daquilo que eu prego pra você, sempre disse pra vocês. Tudo que eu prego, tudo que eu ensino, a minha base é isso aqui, ó. Sempre isso daqui. Nada tá acima disso aqui pra mim. Ok? A minha amizade com você, meu amor, nada disso aqui tá acima disso aqui. Ok? Então vocês foquem naquilo que verdadeiramente a Bíblia diz. Percebeu? Aquela mulher disse o quê? Nós nos infiltramos na igreja. Vamos pegar a salinha das crianças e doutrinar. Nós vamos falar de Jesus. Vamos falar. Quando vai vir falar de Jesus, todo mundo vai dizer, ó, realmente é uma mulher e homem de Deus. Ok? Vamos pregar errado. Doutrina as pessoas o errado. Isso acontece muito, irmãos. E é uma coisa que eu não admito. Eu não admito. Ok? Não vem com uma bozeira pro meu lado com heresia, que eu não suporto heresia na minha frente. Eu amo a palavra, respeito a palavra e prego a Bíblia, como ela é. Ok? E sou completamente contra todos que pregam heresias. É isso que faz muitos perecer. Mas já existe o juízo estabelecido por Deus, a qual Deus nos revelou. Assim como aconteceu com aqueles que estavam no deserto, vai acontecer também com estes que não creem. Esses que ensinam errado e que pregam errado. Lembrem-se, Deus está trazendo tudo a lembrança, ó. Lembrem-se dos anjos caídos. Lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar que moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus o está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Olha isso, irmãos. Abre assim, vocês esqueceram dos anjos? Eles não ficaram debaixo da autoridade de Deus, aquilo que Deus tinha constituído para eles, até mesmo da autoridade que eles mesmos tinham. Quiseram serem melhores do que Deus, ouvindo Satanás. O que aconteceu com Deus? Não esqueceu deles, não. Eles estão presos, ó, correntes eternas, para o dia do juízo. Deus está só nos lembrando, vamos lá. Lembrem-se. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra, você lembra? Você lembra? Ó. Da cidade de Gomorra, cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades sexuais, pecados sexuais. Eles sofreram um castigo do fogo eterno, e que um aviso é claro para todos. Só um momentinho, tá passando som aqui, só um momentinho. Primeiro e segundo ato de Jesus. Hoje, no Escatologia na Veia. Espero por você. Primeiro e segundo ato de Jesus. Hoje, no Escatologia na Veia. Espero por você. Tá gostando da live? Compartilha com mais alguém. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade para nos acompanhar, tanto no Instagram, nosso grupo do Telegram também está o link aqui embaixo. Escatologia na Veia. Volta pro vídeo. Tá gostando da live? Compartilha com mais alguém. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade para nos acompanhar, tanto no Instagram, nosso grupo do Telegram também está o link aqui. Vamos lá. Voltou o som. Aleluia. Ele disse, vocês lembram? Livro de Judas. Vamos lá? Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos, cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofreram castigo eterno, e o que é um aviso claro para todos. Aviso. Ok? Tudo que aconteceu na palavra que Deus constituiu na Bíblia é como um aviso. Por isso que Deus permitiu essas coisas acontecerem. Ok? Está acontecendo. Pessoas ensinando a palavra errado.
Deus estabeleceu agora condenação e juízo sobre eles. Aqueles que não ficaram debaixo da autoridade de Deus, assim como aconteceu no céu, é a continuidade da rebeldia daquilo que aconteceu no céu. Tudo que nós vemos acontecendo hoje. A imoralidade sexual, a pregação da palavra completamente errônea. Existe condenação para isso, vocês precisam entender, pelo amor de Deus. Ok? Porque isso é continuidade daquilo que começou no céu quanto rebeldia. E Deus faz a mesma comparação daqueles que cometem os mesmos pecados que Sodoma e Gomorra cometeram, que os anjos do céu cometeram. Ele faz a mesma assemelhação com todos eles que cometem os mesmos atos. Que os juízes estabelecidos são os mesmos. Ok? Por isso que nós falamos, irmão, exemplo, contra a imoralidade sexual, o homossexualismo, essas coisas, nós não falamos por mal. Nós dizemos por quê? Existe um juízo pré-estabelecido por Deus dentro da palavra para quem comete tais atos. Então nós só revelamos quem comete tais atos falando, ó, vai ter um tal resultado. Ok? É isso que Deus revela. É isso que a Bíblia revela. E ele faz a comparação, assim como aconteceu com os anjos caídos, que não ficaram debaixo da autoridade, automaticamente estão em correntes eternas no inferno, aguardando o juízo eterno. Assim também Deus vai fazer. Deus não esqueceu deles e falou para vocês, ó, não esqueçam. Olhem para Sodoma e Gomorra. Por isso que ele fala, em Mateus 24, quando ele fala, será como nos dias de Noé. Em outro contexto fala, será como nos dias de Ló. Estarão comendo, casando, ninguém nem aí para as coisas do Senhor. De repente, Noé entrou na arca. De repente, caiu fogo do céu. Ok? Por isso vocês têm que se atentar a essas coisas e entender. O ciclo profético daquilo que aconteceu na palavra lá atrás, essas coisas voltarão a acontecer novamente. Ok? Vamos lá, verso 8. Do mesmo modo, estes homens têm visões que fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel. Ele fez isso. Na discussão que ele teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor te condene. É isso que as pessoas não entendem, tá? Por que eu não vou... Eu vou bater na doutrinação e digo, ó, tem uma condenação estabelecida por Deus. Você quer ensinar a palavra errado? Beleza, mas existe uma condenação estabelecida por Deus. Ah, mas nós estamos pegando Jesus. Tem muitos aí, esquerda, pregando Jesus, demônios falando de Jesus, falando em nome de Jesus, pregando, curando em nome de Jesus, fazendo sinais e maravilhas em nome de Jesus. E a Bíblia diz, naquele grande dia muitos chegarão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas, eu fiz milagres, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E então Deus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você que praticou iniquidade. Ok? Essa distorção, essas práticas de pecados a qual a Bíblia condena, tudo isso vai fazer com que naquele dia muitos se encontrem diante de Deus, falando, mas eu fiz isso. Mas eu você lembra que eu falei? Eu não te conheço. Sabe que você ser comparado com alguém que diz, não é que Jesus vai dizer, ó, eu sei que você fez, mas ó, você fez o certo, mas também você fez errado. Ó, não, eu vi que você fez certo, mas não, ele vai dizer, eu não te conheço. Olha que loucura isso. Sabe que você passar uma vida falando de Jesus, erroneamente, mas falando de Jesus. Jesus olhar pra você e falar, não sei quem é você, não. Não, Jesus, mas eu tava lá, eu fazia, eu fiz o seu... não me lembro de você, não conheço você. Ok? A Bíblia diz que isso vai acontecer. Por isso não é tão simples. E Deus vem trazendo na nossa mente, para nós lembrarmos, não nos esquecemos de tudo que foi cometido no passado. Mas esses homens, eles xingam aquilo que não entendem. As coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são os que o destroem. Ai deles. Eles seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa do dinheiro, eles se entregaram ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou, foi destruído. Eles também se revoltam e serão destruídos. Um grande cuidado aqui que eu digo pra vocês, tá? Por que eu digo pra vocês? Sim, você vê que nós pregamos aqui, nós pregamos Jesus
Eu falo da minha igreja, prego a doutrina da minha igreja e tudo mais. Mas a gente não fica preso muito à placa. Eu batismo uma pessoa que não é da nossa igreja. Nós batizamos pessoas que às vezes não quer congregar com a gente, vai congregar em outro lugar, não tem problema nenhum. Ok? Por quê? Porque a indução que nós os guiamos é até a Cristo. É até a Jesus. É olhar a palavra. É seguir a Cristo, seguir Jesus e me seguir por eu ser imitador de Cristo. Porque se eu não imitar Cristo, nem eu você segue. Ok? Se vocês olharem pra mim e não ver Jesus, não me sigam. Porque vocês têm que seguir o Cristo que eu sigo. Ok? Se eu não tô seguindo a Cristo, nem eu vocês devem seguir. Vocês estão conseguindo entender? Porque os meus frutos é pelo que você vai me conhecer. Porque a Bíblia já disse que está reservado um juízo. Se eu tô aqui, irmãos, ensinando vocês errado, instituindo vocês doutrinas, vocês estão seguindo, batendo palma? Se eu for pro inferno, se vocês estão seguindo os mesmos passos que eu, vai todo mundo junto. Simples assim. Ok? Por isso que eu digo pra você, vocês têm que seguir isso daqui, ó. Fielmente. Me seguir se eu for imitador disso daqui. Isso aqui é o verbo. Ele é a palavra. Ok? Se eu ensino isso daqui, se eu imito isso daqui pra vocês, sigam eu que tô seguindo isso. Que tô seguindo a Cristo. Ok? A partir do momento que vocês verem eu começar a me desviar disso daqui, parem também de me seguir. Por favor, não percam sua salvação. Ok? Por isso que, aí eu pergunto pra vocês, se vocês só vão pelo que eu falo, como vocês vão saber se aquilo que eu falo é o correto? Vocês me seguem porque são meu fã? Se são fãs do pastor Tiago Votes, ou seja, se o pastor Tiago Votes for pro céu, beleza, estão indo junto. E se eu for pro inferno, vocês vão pra onde? Hã? Por isso que tudo que eu induzo vocês é isso aqui, ó. É pra isso aqui, essa é a direção. E se até eu me desviar disso daqui, sai daqui também. Ok? Não me sigam. Porque senão se terá o mesmo juízo que eu vou ter. A partir do momento que eu sair fora dessa palavra, tudo que Deus estabeleceu aqui, que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que aconteceu com os anjos do céu, também está estabelecido sobre a minha vida. Vocês estão comigo nessa noite? Hã? Com as suas vergonhas, bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvore que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. O importante é você entender isso aqui, por quê? Porque a Bíblia vem nos apontar que o conselho em relação à amizade, ela é muito importante. A mesa que você se assenta é importante. Tanto que ele diz, ó, sabe aqueles que se reúnem para vergonhas, se reúnem com amizade para bebedeiras, sabe? Eles se expõem de uma forma que segue um protocolo cristão, só que o retorno daquilo que você vive em volta, isso não compõe. A partir do momento que escarnece as obras do Senhor, de fato você não deve se sentar na mesa dos escarnecedores. João mesmo diz, ó, eu não peço que Deus os tire do mundo, porque se eu pedisse para que Deus tire do mundo, não tem como. Para você se afastar de todos que são pecadores, você teria que sair desse mundo. Mas eu não peço que Deus tire vocês do mundo, não. Hã? Mas que eles conservem vocês com as vestes limpas perante este mundo. De você ter um equilíbrio, você aprender a entender, ó. Aqui eu não devo me misturar. Ó, aqui já extrapolou. Ó, aqui já estão blasfemando. Ó, isso aqui não pode misturar porque perante a Deus eu tô escandalizando. Ok? Não é pra você se afastar de todo mundo que é ímpio, nada disso. Tô dizendo que a partir do momento que há uma intervenção espiritual para o mal e ver que isso escarnece de Deus, a palavra do Espírito, aí eu devo escolher a amizade ou a Deus. Simples assim, ok? Eu tô falando do seu ciclo, tá? De amizade, familiar e tudo mais. Eles são como uma onda bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Quando eu tô falando aqui estrelas sem rumos, eles estão dizendo a respeito dos anjos caídos, tá?
Essa referência que ele faz. Quem Deus reservou na escuridão estão presos em correntes eternas para o dia do juízo. Deus estabeleceu. E Deus faz a mesma comparação, você acredita? Deus faz a mesma comparação daqueles que cometem tais atos com os anjos caídos. Todo mundo acha que não é normal, pastor. Que eu só vou dar uma fugidinha, vou só me embriagar um pouquinho, vou me prostituir um pouco, vou fornicar, é só um pouquinho, não tem problema. Deus compara tais pessoas que cometem tais atos com os mesmos anjos caídos. Deus compara com, resumindo, demônios. Ok? Deus compara estes com demônios. Por isso você tem que entender a seriedade. Aquilo que te influencia, o espírito que te influencia a fazer aquilo que a sua carne quer, que vai te tentar, que é o espírito do anticristo, ou demônios, é o que vai te influenciar. Por isso o juízo estabelecido é por ele. Ele sabe o que está reservado a ele. Lembra? Quando Jesus chega em Gadara, aqueles demônios se proximam de Jesus e falam: Jesus, por acaso viestes nos condenar antes do tempo? Eles sabem que existe um juízo pré-estabelecido por Deus para estes. Eles sabem que existe um juízo pré-estabelecido de Deus. E aí eles fazem o quê? Então, se já existe um juízo estabelecido, eles sabem que para ele não existe perdão. Ok? Para demônios não existe perdão. O diabo não pode ser perdoado. Igual muitos dizem, até tem uns hereges aí na internet que diz que sim, se o diabo vai se arrepender, Deus pode o salvar. Tem um grande pregador aí que fala essas baboseiras também. Pra você entender que, gente, é loucura, isso é heresia, pelo amor de Deus. Deus já nos revelou tudo que... Até a consumação dos séculos, do tempo do homem da terra, Deus já nos revelou. Então eu contradizer a palavra e dizer, não, o diabo pode se arrepender e Deus pode perdoar. Isso é heresia, gente, pelo amor de Deus. Deus já contou o que vai acontecer com o diabo, que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, falsos profetas, seus anjos e aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida. Já existe um juízo pré-estabelecido de Deus. Aí eu vou e digo, não, na verdade não tem. Eu chamo disso do quê? Heresia. Vocês estão entendendo onde não podemos? Cuidado, irmãos. Cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos. Para que ele vai vir, Enoque? Conta para mim, Enoque. Para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações e práticas e por causa de todas as palavras terríveis que estes pecadores incrédulos disseram contra Deus. Vamos lá, Enoque, novamente eu digo para você, muitos dizem assim, não, pastor, mas uma das duas testemunhas na verdade é Enoque. Enoque, gente, é o ciclo. Enoque é o cumprimento. Tanto que a Bíblia diz, Enoque, qual geração que Enoque é? Olha aqui, ó. Lembra lá? 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 voltas em Jericó, 7 mergulhos de Naamã. Deus fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. 70 anos da Babilônia. Lembra? Deus trabalha em ciclos de 7. Quando chegou na 7ª geração de Enoque, Deus fez o quê? Puf! Tomou Enoque para si. 7ª geração. Enoque é o tipo da igreja. Ok? Enoque é o tipo da igreja. Ok? Isso que as pessoas não compreendem. Enoque foi tomado no término de um ciclo. Ok? Enoque foi tomado num ciclo de um 7. Então, quando se cumpriu o ciclo de 7 do Enoque como 7ª geração, Deus falou, Enoque, chegou a hora, vem, sobe. Glória a Deus. Quero agradecer, muito obrigado, nossa irmã Virgínia. Graças a Deus o Senhor voltou. Estava cansada de ouvir heresia e fofoca de outras lives. Vamos ler Bíblia, gente. Vamos ficar com a palavra. Amém? Então percebe, Deus sempre compôs esses ciclos de 7, ok? E de fato, irmãos, nós estamos vivendo a última geração. A última geração que compõe, vamos colocar aqui um exemplo, o reinado da rainha Elizabeth, que ela ficou no trono 70 anos.
Nós estamos vivendo já no tempo da robustez. Sabe quando o Salmo 90 diz que está determinado sobre o homem 70 a 80 anos, passou disso, é cansaço e fadiga? Nós já estamos vivendo o período da robustez. Deus está dando um tempo a mais para que ninguém se perca. Mas a geração já se foi, já cumpriu. Vocês estão comigo ou não? Você precisa entender isso. Deus, ele cumpre esses ciclos de 7 como geração eleita para ele fazer determinadas ações. Nós temos a última semana de Daniel, que são, sim, os últimos 7 anos da terra, que é a grande tribulação. Mas antes disso, tem o ciclo do Enoque que se cumpre em nós, através da igreja. Que Deus, assim como fez com Enoque, Deus também fará conosco e nos tomará para si naquele grande dia, o dia do arpátio que nós aguardamos, que é o ressoar da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos seremos transformados em corpo de glória e estaremos para sempre com o nosso Senhor nos ares. Aleluia. Você está preparado como geração eleita, irmãos? Nós somos a última geração. Não tem como discutir, irmãos. Por isso estamos vendo tantos sinais acontecendo. Aliança que nós acabamos vendo no cenário profético que nós fizemos. Aliança entre a China, entre os árabes. A partir do momento, daqui a pouco a Turquia entra no cenário também escatológico. Estamos vendo os não se degladiarem. Daqui a pouco surgem esses 4 blocos que vão reinar. Para depois desses 4 blocos saírem um chifre pequeno que é o anticristo. Ok? A Bíblia explica-se a si mesmo. A 7ª geração, que foi a geração de Enoque, cumprindo um ciclo de 7. Como eu sempre disse para você que Deus sempre trabalhou dessa forma. Não é agora que ele vai mudar. Tá? Não é agora que ele vai mudar. Nem que eu queira. Amém? Estes homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando uns aos outros porque são interesseiros. Vou nem falar nada, vamos lá. Mas vocês, meus amigos, meus irmãos, lembrem-se do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você vai lembrar uma coisa que você não acredita, né? Você não lê a Bíblia? Eles disseram a vocês, o que eles disseram? Quando chegar os últimos tempos, aparecerão. Quem vai aparecer? Ou os profetas, como os profetas disseram. Quem que vai aparecer? Ele diz, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Como assim zombar de nós? O que eles vão dizer? Pessoas que não querem saber de Deus. Eles seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus próprios desejos naturais, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, irmãos. Podem falar da palavra, podem pregar. Se não tem um Espírito, é só letra, só coisa vazia, é oco. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, identifiquem os frutos do Espírito nas pessoas que vocês escutam, que vocês leem, que vocês ouvem. Seus pastores, líderes, profetas, não importa quem você ama. Tem que ter os frutos do Espírito. Ok? Porque senão eles só agem, eles são dominados pela sua própria natureza humana, pela sua carne. Sabe de uma coisa? Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Nada a ver com o Espírito. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé. Acreditando, tendo fé. Que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito. Continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem os outros, tirando-os do fogo. E para com os outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui você só vai ver isso aqui só na escatologia na veia. Isso aqui não agrada seu ego. Isso aqui não dá like. Isso aqui não. Mas isso aqui é Bíblia. Ok? A Bíblia diz que quando eu olho um exemplo, aqueles que cometem tais pecados, atos, a Bíblia manda eu odiar o pecado que ele comete. Eu odiar até a roupa que ele veste por estar suja de pecado, irmão. Ok? Muitas pessoas confundem o amor de Deus, né? Eu tenho que amar. Confundem com a tolerância com base no pecado. Se você quer ver uma vida de pecado, não, você não serve para andar no meu meio. Você não serve para andar comigo.
Ok? Uma coisa é o pecado acidental, a dificuldade, a fraqueza. Isso é uma coisa. Agora, você amar o pecado, você sabendo o que é o errado, você se lambuzar no pecado, longe de mim, porque isso pega, isso contamina. Ok? As más companhias corrompem os bons costumes, a Bíblia diz. Ok? As más companhias corrompem os bons costumes. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito, cheios de alegria, na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, grandeza, o poder, a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Aqui termina o livro de Judas. O que eu quis construir com vocês aqui no livro de Judas, para vocês entenderem? Aí nós vamos entrar agora no tema da live, ok? Nesses últimos versos nós vamos ler, nós vamos entrar no tema da live, que são os 2 atos de Jesus. Vamos lá. Então nós temos uma profecia que Enoque diz então, o 7º da geração. Ele profetiza que Deus então virá com milhares dos seus anjos, ok? E nós sabemos como vai ser esse contexto que ele vem com milhares dos seus anjos, que acontece principalmente no final da grande tribulação, ok? Ou seja, Enoque foi o 7º, que algo acontece na 7ª geração, que foi Enoque, que foi tomado para si. Depois existe algo que acontece, isso depois para uma posteridade, e que ele vem fazendo uma construção de pessoas que estariam cometendo tais atos. Zombadores, estariam dizendo, e Jesus vai voltar? Volta nada, desde quando minha avó era viva, você fala que Jesus vai voltar, Jesus nunca volta. Se Jesus... Ou seja, ele está me mostrando que haveria uma normalidade cotidiana em que as pessoas estariam vivendo de uma forma que até zombando estariam umas das outras. Ou seja, uma normalidade. Isso não é compatível com a grande tribulação. Ok? Isso é uma normalidade que aconteceria antes da grande tribulação, que os zombadores viriam. Os zombadores veio antes ou depois do dilúvio? Respondam para mim. Tá? Os zombadores que zombavam de Noé, que não ouviam Noé pregando, eles vieram antes ou depois do dilúvio? Respondam para mim. E Deus compara, será como nos dias de Noé. Muitos estarão casando, se dando os casamentos, outros estarão zombando, até que Noé entrou na arca. Até que Ló foi tirado da cidade e choveu fogo do céu. Ok? Então percebes, o ato dos zombadores acontece num período, acontece algo com o povo que Deus escolheu, que é tirado de alguma forma. Depois que esse povo é tirado, então Deus manda o juízo. Ok? É isso que a Bíblia sempre revelou, sempre diz. Dentro desse contexto que nós vimos aqui em Judas, toda essa construção que nós fizemos, agora nós vamos para os 2 atos da colheita de Deus. Os 2 atos, isso aqui nós já estudamos uma outra hora, só que agora eu fiz um outro gráfico para você entender de uma forma melhor. Ok? Todo esse cumprimento desses zombadores que vivem hoje zombando, irmão, do arrebatamento, antes da grande tribulação, do casamento da igreja. Eles estão zombando. O problema é deles, eles vão ficar fora. Ok? Isso é bíblico, isso tem que acontecer. Quando principalmente chega na última geração, aí então surgem esses zombadores, porque na última geração a igreja vai ser tirada, mas antes disso seria uma igreja zombada. Seriam pessoas que estariam ouvindo as pessoas zombando umas às outras, não acreditando naquilo que Deus havia nos prometido. Ok? E vem comigo no Escatologia na Veia mais uma vez, que hoje você vai entender. Compartilhe com mais alguém. Tá gostando da live? Compartilha com mais alguém. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade para nos acompanhar, tanto no Instagram, nosso grupo do Telegram também está o link aqui embaixo. Escatologia na Veia. Volta pro vídeo. Tá gostando da live? Compartilha com mais alguém. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade para nos acompanhar, tanto no Instagram, nosso grupo do Telegram também está o link aqui embaixo. Escatologia na Veia. Volta pro vídeo. Lembrando que o seu compartilhamento é importante, ok? Nessa noite pra gente. Tô sem celular, não postei nada nos stories. Eu peço perdão pra todos que têm mandado mensagem pra gente. Eu não tenho conseguido responder, porque eu tô sem celular. Tá? Só quando eu tiver no computador é que eu vou dar uma atenção. Então, se vocês me verem um pouco sumido, é por esse motivo, tá? Amém? Enquanto isso, o Marcelão tá tocando lá o Escatologia na Veia, juntamente com os irmãos lá, ok? Em nome de Jesus. Vamos lá! E sua contribuição também é importante pra gente, tá? Deixei aqui o nosso Pix também pra contribuições. Vamos lá!
Agora nós entramos então no tema da live. Deixa eu colocar a capa novamente aqui para vocês. Que nós vamos falar hoje no tema da live, que é o quê? Primeiro e segundo ato de Jesus. Ok? Escrevam todo mundo isso daí. Primeiro e segundo ato de Jesus. Todo mundo escreve para mim aqui no comentário, por favor. Para vocês entenderem que são dois atos e que são dois atos diferentes. Ok? Todo mundo, escrevam para mim aí. Primeiro e segundo ato de Jesus. Respondam para mim, por favor. Coloquem aí. Vamos lá? Coloquem aí para mim. Escrevam aí. Vamos lá? E aí nós vamos para o quê? Quando está acontecendo a colheita do fim dos tempos, Jesus, ele nos mostra que ele está tomando dois atos nessa colheita do fim dos tempos que nós já estudamos. Ok? E hoje nós vamos fazer essa separação que eu nunca fiz com vocês. E nós vamos fazer hoje. Vamos lá? Diz assim, ó. Apocalipse 14:14. Diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então vamos lá. Primeiro ato. Vamos lá? Primeiro ato. Vamos ver as características do primeiro ato. Primeiro ato, ele vem com coroa. Ele vem com coroa e com foice. Ok? Então ele vem coroa e foice. Então, primeiro ato, ele vem com a coroa e com a foice. E ele está sentado sobre a nuvem, né? Vamos lá. Nós já vimos isso aqui, colheita do fim dos tempos. Então, ele vem sentado sobre as nuvens. Na colheita geral, que é o arrebatamento, que ele só vem sobre as nuvens, tá? Ele só vem sobre as nuvens. Ele não pisa no chão. Ok? Jesus não pisa no chão. Ele vem sobre as nuvens só. E nós encontraremos com ele nos ares. Nós seremos arrebatados e encontrarmos com ele nos ares. Então, esse é o primeiro ato. Primeiro ato, então, ele vem nas nuvens. Ele vem no trono nas nuvens, numa coroa. Ele está sentado nas nuvens com uma foice. Ok? Esse é o primeiro ato. Que é, no caso, o arrebatamento. Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a foice e cega, a hora de cegar é vinda, porque a seara já está madura. Ok? Lembra que Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros? Vocês lembram desse contexto, né? Não preciso nem trazer isso aqui para vocês. Já cansou de ouvir isso aqui na igreja. Ok? Quando ele está falando de seara, ó, colheita, igreja. Ok? Porque os trabalhadores, irmãos, eles só trabalham na seara. Se ele está se referindo aos trabalhadores, falando com os discípulos, se referindo à pregação do evangelho, aqueles que são colhidos através do evangelho, a seara que é colhida através do evangelho, é a seara da igreja, não tem outra seara. Ok? Todos entenderam? Vamos lá? Então, a seara é igual à colheita da igreja. Ok? Não é à toa que Jesus disse. Muito grande é a seara, grande é tudo que nós temos que fazer com o ministério de espalhar o evangelho, da pregação do evangelho, para que muitos se sujeitem a Cristo, aceitem a Cristo. Muito grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, fazendo referência àqueles que estariam pregando o evangelho, aqueles que estariam levando a palavra, aqueles que estariam incumbidos pela missão do evangelho. Ok? Então, esse primeiro ato que ele está fazendo aqui, eu sei que essa colheita é a colheita da igreja. Vocês estão comigo ou não, gente? Guardem isso aqui de uma vez por todas. Lembra que Judas disse lá, ó, eu vou falar para vocês a última vez. Isso tem que ter ativação da sua fé e que você não deixe ninguém roubar isso mais de você. Ok? Eu vou mostrar isso aqui para vocês de uma vez por todas, para que vocês não se deixem levar por essas baboseiras da internet. Fica aquilo que a sua Bíblia diz. Aí diz assim: e aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra foi cegada. Ou seja, aconteceu uma seara. Ou seja, acabou tudo aqui, acabou a história, fim.
O que está acontecendo? Não, a Bíblia continua. A Bíblia não para aqui. Ok? A Bíblia continua. Então, ou seja, essa seara que vai ser amadurecida é a seara da igreja com o último avivamento que vai acontecer. De acordo com o que nós cremos e Deus tem nos revelado, que vai sair da nossa nação. Você está preparado para isso ou não? Deus te escolheu como ceifeiro da última hora, para que você prepare para a seara. Porque ele vai vir sobre as nuvens fazer a cega. Ok? Vocês precisam sacar essas coisas. Então Deus nos escolheu. Nós somos os responsáveis pelo amadurecimento da seara. Nós é que levamos o evangelho centrado, o evangelho correto, o evangelho bíblico. Não o evangelho da prosperidade, não o evangelho terreno, não. O evangelho santo, o evangelho bíblico, o evangelho de cruz. Quando a igreja na terra tiver consciência desse evangelho, então ela se torna madura. Então Jesus vem nas nuvens e colhe a seara. A Bíblia explica-se a si mesma, ok? Antes de continuar esse contexto, vamos para Apocalipse 19, 7. Olha o que ele diz aqui, ó. Apocalipse 19. Vamos para Apocalipse 19, depois nós voltamos para Apocalipse 14. Diz assim, ó. Regozijamo-nos e nos alegramo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Seara, ok? Foi-lhe dado que vestisse o linho fino, puro, branco, porque o linho fino, puro e branco são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, olha, esse contexto aqui é o momento que está acontecendo a seara, e a partir do momento que nós estamos no céu com Jesus. Que momento vai acontecer o casamento? Se é no período dos 7 anos, se é depois, quando termina os 7 anos, nós descemos para o casamento, não importa. Mas as bodas acontecem neste momento. Ok? Para você entender, lembra que Enoque era a 7ª geração? Que Deus escolheu para levar? Aí eu pergunto para vocês, o reflexo que Deus faz do casamento, ele está falando de um casamento não nosso. Que nós casamos num dia, dura um dia e olha lá se aguentamos. Ele está falando do casamento judaico. O casamento judaico dura quanto tempo? Diga pra mim aí, por favor. Quanto tempo dura o casamento judaico? Vai. Pode até googar aí, vai, se você quiser. Vai. Todo mundo, vai. Escrevam pra mim. Quantos dias dura um casamento judaico? Digam pra mim, por favor, queridos telespectadores. Vamos lá? Quantos dias? Ok. Ok. Todo mundo acredita nisso? A Bíblia explica-se a si mesmo. Simples assim. O casamento judaico dura 7 dias. Qual que era a cultura do casamento judaico? Acontece o quê, ó? Vem lá, o noivo vem, pede a esposa em casamento. Quando ele vai pedir a esposa no casamento, ele agora fala, ó, eu vou ir, vou deixar um amigo meu tomando conta, né? O amigo meu vai vigiar aí você, vai falar algumas coisinhas e tal. Eu vou ir, eu vou arrumar nossa casa. Quando eu for arrumar nossa casa, aí eu vou vir, só que eu vou vir do nada. Assim que a casa estiver pronta, assim que a seara estiver madura, eu venho pra te levar, ok? Então eu vou lá preparar a casa pra gente, depois eu venho. Quando eu vir, eu vou te levar, o nosso casamento vai durar 7 dias, ok? Mas você tem que estar pronta. Você tem que arrumar. Nesse tempo que eu vou estar lá, você vai arrumando a veste, tá ok? Cuida da sua veste, prepara a sua veste. Quando eu voltar, se prepara porque nós vamos ter 7 dias de festa, de abundância. E eu espero que você esteja linda na minha volta, ok? Enquanto isso, eu vou preparar a nossa morada. Esse é o casamento judaico, ok? E o que Jesus fez? Jesus veio na pregação do evangelho. E ele falou o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, ó, eu vou ir, noiva. Eu tô indo, eu vou preparar a nossa morada, mas eu vou voltar. E aguarde que o nosso casamento vai ser 7 dias de festa, aleluia. 7 dias de festa nós vamos ter. Mas quando eu voltar, eu vou vir no dia que você não sabe, hein? Fica esperta, que quando eu vier, eu vou voltar, espero que você esteja pronta, com a sua veste limpa. Isso é Bíblia. A Bíblia explica-se a si mesma. Ok?
pra você. Quanto tempo vai ser a grande tribulação? Respondam pra mim, vai. Quanto tempo vai ser a grande tribulação? Respondam pra mim. Essa analogia de comparação que Deus faz entre dias e anos, porque quando nós estivermos lá, nós estaremos na eternidade, ok? Nós estaremos na eternidade, o tempo lá não é contábil no mesmo tempo da Terra. Enquanto a Terra vai estar em 7 anos, às vezes para nós lá vai ser 7 dias, ok? Às vezes vai ser 7.000 anos que nós vamos estar lá, consegue entender? No entendimento. Então, enquanto a gente vai estar lá no casamento em 7 dias, a Terra vai estar em grande tribulação. Porque o tempo contábil da Terra não é o mesmo do céu. Entenda isso de uma vez, irmãos. Vocês estão comigo ou não? Isso aqui são revelações profundas, proféticas. Isso aqui só vê através do Espírito Santo, irmão. Aqui não é só letra, não. Aqui não é só letra que mata, não. Aqui tem um Espírito que nos dá vida. Aleluia. 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 E é isso que estamos vivendo. Nós estamos vivendo no prenúncio, nos últimos instantes da preparação da noiva. Para nós irmos para as bodas, 7 anos de festa. 7 dias de festa. Enquanto na terra estarão aqueles que não estavam aptos de entrar na festa. Lembra daquela parábola da festa? Quem lembra? Eu ia até trazer hoje para vocês, não trouxe para não ficar muito longo. Quem lembra da parábola das festas? Deus falou, vamos para a festa. Só que aqueles que eram prioridade para eles entrarem, eles rejeitaram. Nós já estudamos isso aqui. Eles não quiseram entrar. Lembra dos judeus? Eles eram os convidados. Eles não quiseram. Ele falou, então vai pela estrada, chama qualquer um aí. Vai, chama pecador, chama quem seguir. Chama qualquer um, quero que minha casa esteja cheia. Ok? Quando ele chega lá, ele vê que tinha um que não estava com veste nupcial, não. Ele fala, querido, como você entrou aqui sem roupa adequada? Lança ele fora que lá vai haver choro e ranger de dente. Opa, então pera. Você tá falando de uma festa que depois dessa festa vai ter choro e ranger de dente? Eu destruo mais uma vez o pós-tribulacionismo em qualquer outro tribulacionismo que você quiser. Ok? Se eles pregam que Jesus só volta no final da grande tribulação, nada disso se aplica. Porque que eu saiba, depois da grande tribulação é um milênio. É só prosperidade, só riqueza. Tanto que a morte nem existir vai mais. Ok? Depois do milênio, Deus praticamente vai ter um milênio de paz. Ué, mas se ele tá falando que vai ter juízo, se lá fora vai ter ranger de dentes, como que no milênio vai ter ranger de dentes? Ué, por isso que eu falo que é heresia. Vocês estão comigo ou não? A Bíblia é perfeita, irmãos. Deus fez tudo com base em revelação para nós. Ele escreveu para nós termos um entendimento profético daquilo que verdadeiramente a Bíblia diz. Vamos lá. Eu lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal. Eu sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí ele diz, eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Então percebe que já aconteceu algo lá atrás. Primeiro ele vem nas nuvens e depois João vê uma outra situação. Não é a mesma. João agora vai ver o segundo ato. Olha o segundo ato. Ele diz, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele, ou seja, ele não está mais sentado na nuvem. Agora está sentado no cavalo branco. Consegue entender que o ato não é o mesmo. O primeiro ato, ele senta na nuvem. Eu posso até colocar num trono na nuvem, como você queira, ok? O primeiro ato, ele senta na nuvem. O primeiro ato, ele está num trono na nuvem, com uma foice na mão. No segundo ato, ele está sentado num cavalo. E que está sentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Quando ele vem montado num cavalo, ele vem como para julgar. Ele vem como juiz. Que é isso que as pessoas entendem. Ok? Então, o primeiro ato, ele vem sentado na nuvem. O segundo ato, ele está sentado num cavalo branco. Para você ver que não é o mesmo momento. Um é o arpatso, que nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Por isso que Paulo diz, e nós encontraremos com ele nas nuvens, nos ares. Ok? Por quê? Porque é lá que ele vai estar sentado. Ele está sentado na nuvem. Ok? É lá que ele vai estar.
Quando é no segundo ato, ele não tá sentado na nuvem, ele tá montado num cavalo branco, gente. Ele tá sentado no cavalo, não tá sentado mais na nuvem. E quando ele tá falando sentado, ele tá falando literalmente, ele tá na nuvem. Ok? Não é que ele tá no ar, não, na nuvem. Ele cita a nuvem. Ok? Então quando ele vem fazer a cega, porque a seara tá pronta da colheita da igreja, ele tá na nuvem. Quando ele vem depois montado no cavalo branco, ele vem agora para julgar como juiz. Ok? Vamos entender isso aqui, vamos lá. Olha o contexto. É a mesma coisa? Esse contexto é aquele mesmo contexto que nós vimos lá atrás em Apocalipse 14? Não. Aqui ele vem montado no cavalo branco. Na sua coxa é escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem com uma espada que sai da sua boca. Ok? A Bíblia explica-se a si mesmo. Ok? Então no primeiro ato, nuvens. Segundo ato, montado no cavalo. Guarde isso daqui, irmão, que ninguém vai mais roubar essa palavra de você. Ok? Escrevam até isso aí, ó. Primeiro ato. Sentado na nuvem. Segundo ato. Sentado no cavalo. Ok? Se você decorar isso daqui, ninguém mais ensina baboseira pra você. Ok? Pra você entender que não é o mesmo momento. Ok? Que tá acontecendo esses atos. Aí diz assim, ó. Aí ele me revela como que era a circunstância que ele estava, ó. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aí por que João aqui agora tá vendo ele com uma veste salpicada de sangue, irmão? Isso é no final da grande tribulação, quando ele vem com um cavalo, quando ele vem com um cavalo branco. Ok? Quando ele vem no cavalo, a veste de Jesus está salpicada de sangue. Por que está salpicada de sangue? Vocês sabem por quê? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, mas nós já estudamos isso, vamos lá. Por que a veste dele está salpicada de sangue? Respondam para mim. Para vocês entenderem a cronologia correta das coisas, tá? Vamos lá. Alguém sabe por que está salpicada de sangue? Hã? Por que quando ele tá vindo no final da grande tribulação, a veste dele tá salpicada de sangue? Alguém sabe? Hã? Alguém sabe? Eu vou escrever aqui, ó. Por quê? Não, por que tá salpicada de sangue? Porque depois que acontece aquela primeira colheita, tem a próxima colheita que ele vai fazer, que é o quê? O lagar da ira de Deus. Porque Jesus é quem pisa o lagar da ira de Deus. Ok? E ele pisa isso aonde? Na grande tribulação, irmãos. Ok? Então nós vemos que há uma colheita antes da grande tribulação, que ele vai colher, que ele está sentado na nuvem e ele colhe. Puf! Depois ele pisa no lagar da ira de Deus, que é a grande tribulação. E depois, no final da grande tribulação, ele vem montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com as vestes salpicadas de sangue. Por quê? Porque ele havia pisado no lagar da ira de Deus antes. A Bíblia explica isso, irmãos. A Bíblia é clara quanto a essas coisas. Ok? A Bíblia é clara. Vamos lá, vamos continuar, que vai ficando mais gostoso. Tô terminando já. E seguiram no exército dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e branco. Ou seja, aí cá pra nós, no dia do arrebatamento, vai ter alguém montado em cavalo? Hã? A Bíblia cita isso? Você vê como os caras são hereges? Isso que eu fico louco quando destrói a palavra, irmão. Eu fico doido mesmo, eu falo. Se tem uma coisa que me tira do sério, é você distorcer a Bíblia. Ok? Quando o arrebatamento acontece, só tem nuvem, filho. Só é Jesus e nós encontra com as nuvens. Quando é no final da grande tribulação, Jesus, depois de pisar o lagar da ira de Deus, ele vem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e junto com eles muitos vêm com seus exércitos dos céus, vestidos de linho fino, puro e branco, que é a justiça dos santos. E nós viemos então montados em cavalos brancos. Ok? Nós viemos montados em cavalos, ou seja, Jesus, no final da grande tribulação, está vindo como juiz. Ok? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com cedro de ferro, com vara de ferro. E ele mesmo
A Bíblia é clara. Por que ele tá com a veste salpicada de sangue? Por quê, irmão? Nunca esqueça isso, irmão, pra você não ser enganado pelo diabo, irmão. Nunca esqueça as coisas que eu tô ministrando hoje pra você de uma vez por todas. Ok? Aí a Bíblia diz, ó: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com cedro de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Por que ele tá com a veste salpicada de sangue? Porque ele pisou no lagar da ira de Deus. Ok? E lá onde nós lemos o Apocalipse 14, me revela quando acontece o lagar da ira de Deus. Vamos lá, só vamos ver aqui no cedro, vamos lá. Recapitulando. Apocalipse 12. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, grávida de um menino varão. Outra heresia que as pessoas distorcem aí, tá? É a nação de Israel, a mulher. 12 estrelas, que é compatível com a nação de Israel. O dragão, que é a parte espiritual do diabo ou Satanás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta também do Apocalipse 13, que compõe aqueles territórios que nós vimos. Ok? Leão, urso, leopardo. E a mulher tá dizendo que, ó: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E essa mulher que vai dar a luz ao menino varão que há de reger as nações com cedro de ferro, que é o próprio Cristo Jesus. Ok? Antes de colocar o último verso aqui, nós vamos voltar. Eu vou abrir agora para vocês o Apocalipse 14, para nós vermos ele mais completo. Eu ia pular, mas não vou pular não. Ia ficar melhor o entendimento. Deixa eu abrir aqui. Eu ia pular, mas não vou pular não, porque o entendimento vai ficar mais completo. Deixa eu abrir aqui pra gente entender isso aqui mais na plenitude. Ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, só que agora eu vou colocar no completo aqui. Eu ia pular, ok? Pra ganharmos tempo, mas tô nem aí com o tempo. Tô aqui, pleno sábado, morrendo de dor aqui, pregando pra vocês, igual vocês aguentam. Também, só de raiva. Vamos lá. Ó, então nós temos a primeira colheita, que ele vem nas nuvens. Ok? Ponto. Aí ele diz o quê? Vamos lá? E aquele que estava sentado sobre as nuvens, meteu a foice da terra, e a terra foi cegada. Colheita, aconteceu. Ponto. Aconteceu uma colheita. Vocês têm dúvida disso? Todo mundo concorda? Está escrito na sua Bíblia? A Bíblia explica a si mesmo. Quem não concorda, o problema é seu, porque é isso que a Bíblia diz. Beleza? Aí nós temos então a colheita do arrebatamento acontecendo. Ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitam e nós encontramos com ele nas nuvens. Porque é lá que ele vai estar sentado, é na nuvem. Ok? Vamos lá. Aí ele continua dizendo, aí lembra de Mateus 3,12? Ele diz o quê? Na sua mão tem a pá e limpará a eira, colherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Isso aqui em Mateus 3,12 é a comparação dessa colheita que nós estamos vendo. 2 contextos. Uma colheita ele colhe o trigo para o seu celeiro, outra colheita a palha vai ser queimada. Ok? Vamos lá. Aí voltando para Apocalipse 14:17. Lembra? Uma colheita já tinha acontecido. Aí ele diz assim, ó: e saiu do templo que está no céu outro anjo, a qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a foice aguda e vindima os cachos da vinha da uva, da vinha da terra, porque as suas uvas já estão maduras. E o anjo lançou a sua foice e a terra e vindimou as uvas da vinha e a terra e atirou no grande lagar da ira de Deus. Aí eu pergunto, vamos lá. Existe uma colheita que aconteceu agora pro celeiro, uma colheita que aconteceu nas nuvens. Depois da colheita tem um lagar da ira de Deus. Quem vai pisar o lagar da ira de Deus? Responda pra mim. Quem que vai pisar o lagar da ira de Deus? Aleluia. Hã? Quem pisa o lagar da ira de Deus? Nós lemos no último contexto. Quem pisa? A Bíblia explica-se a si mesmo. Ok? Jesus que pisa.
Ou seja, existe uma colheita antes, depois ele pisa no lagar, e depois no final da grande tribulação ele vem com a veste salpicada de sangue. Por quê? Porque ele pisou no lagar. Ok, irmãos? A Bíblia explica-se a si mesma. Aleluia. Por que a veste dele vai estar salpicada de sangue? Porque o lagar, lembra do lagar, ó? Lagar se pisa com os pés. Ok? Que é isso que Jesus vai fazer. Ele vai pisar no lagar. Isso daqui, lagar, é igual grande tribulação. Ó, lagar igual grande tribulação. Ok? Lagar igual grande tribulação. Ou seja, mas antes do lagar, teve uma colheita da seara que estava pronta. E a seara sempre significou igreja. Ok? A videira, Israel. A videira, judeus. Seara, colheita da igreja. Ok? Irmão, simples assim. A Bíblia explica-se a si mesmo. Que momento que acontece o lagar? No momento dos 7 dias das bodas, do casamento. Ok? No momento das bodas, da preparação. Ok? Naquele momento em que a terra vai estar em 7 anos da grande tribulação, nós vamos estar nas bodas. 7 dias de bodas. Vamos colocar assim, vai. Vamos colocar aí. 7 dias de bodas nós vamos estar. Enquanto a terra vai estar em 7 anos de grande tribulação. E ele vem depois para pisar no lagar da ira de Deus. Ok? Acho que todos já entenderam isso. Vamos lá. Voltando para lá agora. Voltei aqui. Os 2 atos, eu vou colocar aqui novamente agora desenhado para você entender que não são os mesmos. 2 atos de Jesus. Vamos lá? Primeiro e segundo ato. Primeiro ato, ele vem para a colheita geral. Ele vem sentado nas nuvens. Ok? Primeiro ato, sentado nas nuvens. Segundo ato, ele vem sentado num cavalo branco. Para vocês entenderem que não é a mesma coisa. Porque no primeiro ato ele vem para a igreja, para colher a igreja, para colher o trigo para o seu celeiro. Depois ele pisa no lagar da ira de Deus. Depois ele vem no final da grande tribulação, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado num cavalo branco e junto com ele milhares dos seus anjos, juntamente com o exército dos céus. E ele vem então para os 4 cantos, para os 144 mil, só que agora ele vem como juiz. Ok? Percebes que não é a mesma coisa? Não é o mesmo ato. Então nós temos 2 atos diferentes aqui de Jesus. Um ele vem sentado na nuvem, outro ele vem sentado num cavalo branco. Vocês estão comigo ou não? Aleluia. A Bíblia explica-se a si mesma. Vem comigo no Escatologia na Veia, vem. Percebes como a Bíblia é perfeita? Jesus sempre explicou isso. Ok? Tanto quando ele vem nas nuvens, um ato. Ele colhe com a foice. Nós então somos colhidos porque a seara está madura. Depois tem um lagar da ira de Deus. E depois, no final da grande tribulação, ele volta do céu com a noiva. Ok? Ele volta do céu com a noiva, vestido de linho fino, puro e branco, que é a justiça dos santos, porque a noiva se aprontou. Então ele vem montado no cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Só que esse momento aqui... Lembra que isso aqui, ó, esses 4 cantos pertencem a quem? Vamos lá, escrevam para mim. Quem são os 4 cantos? Escrevam para mim. Quem são os 4 cantos? Escrevam para mim. Quem são os 4 cantos? Aleluia. Vamos lá, escrevam para mim aí quem são os 4 cantos. Lembrando que a sua contribuição é muito importante pra gente, ok? Em nome de Jesus nessa noite. Hoje eu tô precisando mesmo. Aleluia, por esse tempo que a gente ficou parado, ok? Quem são, então? 144 mil. Exato. Ok? Aí, novamente, eu só vou repetir quando que isso aqui pode acontecer. Isso daqui só pode acontecer se isso daqui acontecer. Ok?
Eu provo isso pra você na Bíblia. Vamos lá. Vou até pôr o laser aqui, ó. Ó. Isso daqui só pode acontecer se antes isso daqui acontecer. Ok? Isso daqui só pode... Vamos lá. O segundo ato só pode acontecer se antes acontecer o primeiro ato. Ok? Eu vou mostrar isso pra você na Bíblia. Todo mundo escreva aí. Vamos lá? Deixa eu tirar o laser aqui porque tá... Vamos lá? Ó. O segundo ato só pode acontecer se o primeiro ato acontecer. Isso aqui é profético. Uau. Uau e uau. Ok? Eu escrevi errado aí, mas é isso aí, ó. O segundo ato, que eu não coloquei espaço. Deixa eu apagar aqui melhor, vai. Isso, vocês estão escrevendo aí, beleza. Deixa eu remover aqui que eu escrevi errado. Ó, o segundo ato só pode acontecer se o primeiro ato acontecer. Simples assim, ok? Pastor, mostra isso pra mim na Bíblia. Vamos lá? Livro de Romanos, capítulo 11, verso 25. Meus irmãos, eu quero que vocês conheçam uma verdade secreta. Verdade secreta só é revelada pros filhos, tá? Só pra quem tem o Espírito, tá? Quem não tem o Espírito só é letra. Prega baboseira, heresia, só isso. Meus irmãos, eu quero que vocês conheçam uma verdade secreta. Para que não pensem que são muito sábios. O quê? Conta pra mim então, Paulo. A verdade é essa. A teimosia do povo judeu não durará para sempre, mas somente até que o primeiro ato aconteça. Aleluia. Mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Ou seja, o segundo ato só pode acontecer depois que o primeiro ato acontecer. Os judeus só voltam para Jesus somente depois que todos os ímpios aceitarem a Jesus na graça. Aleluia! A Bíblia explica-se a si mesma. Mais uma live, uau, uau e uau, irmãos. Aleluia! O primeiro ato, o segundo ato só pode acontecer se antes o primeiro ato acontecer, irmãos. Tanto, só para vocês entenderem o que acontece. Para os judeus, a religião cristã é idolatria. Sabia disso? Para os judeus, nós que adoramos a Jesus, para eles é idolatria, é pecado para eles. Ok? Como eles vivem com base na Torá, eles não creem no Filho, adorar o Filho para eles é idolatria. É como se você estivesse adorando outro Deus. Ok? Por isso que eles não vêm para Jesus. Então, somente quando a quantidade do primeiro ato acontecer, só depois que a colheita geral acontecer, é que então a nação de Israel se volta para Jesus. Fora isso, não pode acontecer. Tanto que a grande tribulação não tem nada a ver com a igreja, né? Tem a ver com os judeus. Ok? A grande tribulação é para a conversão dos judeus. Então, quando completar o número exato de ímpios que vão se converter na graça a Cristo, então agora os judeus estarão preparados para serem colhidos também por Deus no final da grande tribulação. A Bíblia explica-se a si mesma. Primeiro e segundo ato de Jesus. Eu quis trazer isso aqui para vocês, que eu achei incrível esse desenho que eu fiz. Porque quando você entende que o primeiro ele vem na nuvem, sentado na nuvem, e no segundo ele vem sentado no cavalo. A não ser que o nome do cavalo seja nuvem, né? Vai saber, né? Aí os pós-tribulacionistas podem falar isso, né? Então, na verdade, o nome do cavalo que Jesus vem chama nuvem, né? O cavalo pica-pau é pé de pano. O cavalo do pós-tribulacionistas que Jesus vai vir para resgatar a igreja, o nome do cavalo é nuvem. Ok? A Bíblia, irmão, para de acreditar em baboseira, irmão. Pelo amor de Deus. A Bíblia é clara quanto a essas coisas. A Bíblia explica-se a si mesma. Ok? Então, primeiro, grava. Se você grava, tira print dessa tela, vai. Tira print dessa tela aí. Em nome de Jesus, vai. Vou colocar a tela cheia aqui, vocês tiram print, ok? Tirem print aí. Tirem print dessa tela aqui, vai. Escatologia na veia. Aleluia. Glória a Deus.
A Bíblia explica-se a si mesma. Pastor, novamente eu vou dizer para vocês. Vamos lá. Olha que incrível isso daqui. Olha que incrível isso daqui. De uma vez por todas. Datação. Cuidado com datações, ok? Nós não mascamos datas. Porém, eu sempre disse para vocês. Gente, aquilo que a Bíblia me estipula, se Deus trabalha em ciclos de 7, ok? Nós temos até o ano de 2033 para cumprimento profético. Máximo da igreja aqui na Terra. Possa ser que a grande tribulação só comece em 2033. Tudo que nós estamos vendo é só preparação. Possa ser que essa colheita aconteça antes. Glória a Deus que aconteça. Mas, irmãos, você precisa entender que o tempo limite é até 2033. Porque senão vocês vão se frustrar. Vocês vão achar que já estamos vivendo na grande tribulação. E não, irmãos. Tudo está sendo preparado. Olha só pra você ver como a contagem é perfeita. Vamos lá. Última geração. A Bíblia diz que 2 idades compõem uma geração, de 70 a 80 anos. É isso ou não é? Hã? Eu já disse pra você. Com a morte da Rainha Elizabeth, nós estamos vivendo a última geração agora. Ok? A última geração já acabou. 70 a 80. Ela morreu com 70. Ou seja, nós estamos vivendo aí nos últimos 10 anos da última geração. É isso que eu enxergo. Ok? Aí você somar então. Soma aí, vai. Soma aí daqui 10 anos. Que ano que dá? Hã? Já estamos terminando o ano. Estamos entrando no ano 2023. 2023 mais 10 dá quanto? Hã? 2023 mais 10 igual ao limite que eu sempre falei pra vocês. 2033. Ok? Que é onde a graça teria que cessar. Simples assim, ok, irmão? Aí vamos colocar, beleza, pastor. Não, pastor, mas na verdade Jesus nasceu, a datação do ano dele tá errada, então tira 3 anos. Beleza, vamos colocar aí 2030, vai. Então a grande tribulação tem que começar até 2030, beleza? É isso aí. Ok? Não tô falando da idade dela não, filha. Tô falando da idade de reinado dela, ok? A idade de reinado dela. 70 anos ela reinou. Ok? Estão comigo? Estão conseguindo entender? Então, irmãos, a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. Ok? Nós já entramos na última geração. O tempo da última geração já cessou, já era, acabou. Nós estamos vivendo a robustez agora, que é até os 80 agora. Isso você precisa entender. Ok? Nós estamos vivendo até os 80 agora. Antes que comece aquele período de grande tribulação. Só que, irmãos, a seara ainda não está pronta. Nós estamos aprontando a seara. Até nós aqui, como nossos estudos, nós estamos aprontando a seara. Estamos preparando você. Ok? Estamos preparando. Ok? Então, limite. Possa ser que aconteça a qualquer momento a partir de agora. Só que a seara precisa estar pronta. Então, eu olho para a seara. A seara está pronta? Estamos. Se eu fosse contar vocês aqui ouvindo essa verdade, beleza, vocês estão prontos. Estão ouvindo a verdade. A arca de vocês já estão prontas. Ok? A arca de vocês já estão prontas. Mas, quando a gente olha para o macro da igreja, Deus está preparando ela agora. Ok? Quando nós olhamos para o 7 de setembro que aconteceu agora, quando nós olhamos para o 7 de setembro, milhões de pessoas orando o Pai Nosso, opa, a seara está amadurecendo. Ok? A seara está amadurecendo. E o último avivamento sai da nossa nação. Ok? Quando isso acontecer, Jesus vem nas nuvens e olha, ó, a seara está pronta, vamos colher. Puf. Ok? Então, cuidado. Porque enquanto a seara vai estar sendo pronta com o avivamento, vai ter muita apóstata aí também na internet pregando para vocês errado. Então, cuidado. Ok? Aleluia. A Bíblia explica-se a si mesmo. Então, gravem. 2 atos de Jesus. Você pega aí, os irmãos estão falando. Vai, vamos fazer a conta aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui a calculadora. Ó. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos lá. Nós pegamos aí, ó, 1948 menos 2022 igual a 74 anos que a figueira floresceu. Ok? Já passou também, irmãos. Ok? Nós já estamos vivendo no período da robustez. Isso que eu quero que vocês entendam.
Ok? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, ó. Eu fiz a conta aqui na calculadora, ó. Nós já estamos vivendo no período da robustez. Isso você precisa entender. Ok? Nós já estamos vivendo no período da robustez. A Bíblia diz o quê? O tempo dura 70 a 80 anos. Já passou da figueira. Já passou 4 anos. Ok? Agora morreu a Rainha Elizabeth, como última geração também, 70 anos. Já passou. Ok? Nós temos a robustez até os 80. Ok? Que é o que nós estamos vendo agora. Aí nós podemos pegar esse intermediário da agenda da ONU, né? Entre 70 a 80 anos, 2030 por aí, né? Se subtrai aí alguns... Ok, mas somos a última geração, é isso. Você precisa entender isso. Ok? Última geração agora, os últimos anos para Deus cumprir as últimas promessas na sua vida. Ok? Para você pregar o evangelho como nunca pregou antes na sua vida. Ok? Para investir no reino de Deus como nunca investimos antes na nossa vida. Ok? Para nos desgastarmos nesse acréscimo que temos, para resgatar o máximo de almas possíveis como nunca fizemos na história. Para batizar como nunca fizemos na história, irmãos. Lembrando que domingo, dia 25, nós temos batismo nas águas, ok? Aqui em São Paulo. Você que não é batizado, entre em contato com a gente que ainda dá tempo. Ok? Dia 25 agora desse mês, nós temos batismos aqui em São Paulo. Você que ainda não entrou em contato com a gente, passa o seu nome para me pôr na lista de batismo. Ok? Em nome de Jesus, irmãos, façam isso pra onde? Que agora eu tô sem celular, aí vai dar mais problema pra mim entrar, pra ficar tendo contato com vocês. Então não deixem pra última hora. Ok? Não deixem pra última hora. Ok? Aí por isso que estamos vendo grandes sinais acontecendo como nunca vimos antes. Um dos grandes sinais que está acontecendo no nosso período agora é isso aqui. Ok? A China agora fazendo uma corrida espacial se juntando com os árabes. Com os sunitas. Que é aquilo que nós dissemos para vocês. Ok? Bom, não tenho nem mais o que dizer. A Bíblia explica-se a si mesmo. Mais uma live poderosa de muita revelação para nós. Espero que você tenha aprendido nessa tarde. Nessa tarde nós fizemos live, 2 lives, né? Uau, muita comida você vai ter para comer aí, ok? Para aqueles que vão vir aí posteriormente a gente. Muita comida vão ter aí para assistir essas lives. Curta, compartilha, ativa o sininho. Vamos fazer esse canal crescer, irmãos, em nome de Jesus, ok? Otávio, o Rodrigo tá dizendo aí, Otávio, eu quero ser batizado, sou do Rio de Janeiro. Se você não puder vir para São Paulo, em breve nós vamos estar no Rio, ok? Nós vamos marcar em breve, ok? Só temos ainda que terminar, irmão, de arcar com as despesas da última viagem que nós fizemos. Ainda tem o quê? Mais 3 ou 4 parcelas para pagar ainda, ok? Da nossa passagem que nós fomos para João Pessoa. Então, ainda assim que a gente terminar de aquitar essas passagens, nós vamos marcar para irmos para outros locais, ok? Para irmos para o Rio, em nome de Jesus. Ok? Então entre em contato conosco. Você que é do... Deixa eu colocar aqui o Telegram para vocês, né? Deixa eu pegar aqui o link do Telegram. Aleluia. Deixa eu pegar aqui o link do Telegram para vocês. Quem for entrar, já vê agora se tá ativo o link. Deixa eu colocar aqui, ó. Telegram. Telegram. Coloquei aí também o Pix do Telegram. Já vê se tá entrando aí, se esse link tá válido. Quem for entrar... Quem ainda não tá no grupo, beleza, tô entrando, pessoal. Ana Paula entrou, Leane entrou, beleza. Sejam bem-vindas, amém? Só que assim, pessoal, quem tá entrando, a gente tem uma lei lá, tá? Você tem que ter foto e nome, tá? Verdadeiro. Foto e nome verdadeiro. Amém, Diana? Seja bem-vinda, Diana. Em nome de Jesus. Lucy entrou aí também. Nome e foto, ok? Se não tiver nome e foto, irmão, vai ser excluído do grupo, ok? Que lá nós temos um protocolo lá que nós seguimos, amém? Marcelão dirige lá, ok? Não fiquem pregando baboseira, ensinos hereges de outro canal, irmão, não prega lá, não coloca lá, irmão, por favor, ok? Senão os irmãos vão excluir você lá. Lá não é teoria da conspiração, nada disso. Lá é pra ter comunhão com os outros, ok? Sara, seja bem-vinda também, a Sara entrou lá. Sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Agora eu preciso muito descansar, tô quebrado, morrendo de dor aqui. Vou tomar um remedinho agora e vou descansar. Essa semana estamos de volta com mais Catologia na Veia, amém? Em nome de Jesus, muito obrigado por cada um contribuir com o canal. Se caso tenha contribuído, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente, ok?
E hoje, de fato, estamos precisando, ok? Vocês dizem que eu não fico muito assim, mas hoje, de fato, estamos precisando, porque ficamos muito tempo parado aqui, ok? Deu muito atrasado aqui. Amém? Em nome de Jesus. Fala nisso, ó, só pra vocês terem ideia. Estamos orando, ok? Eu tô orando. Por quê? Porque eu recebi proposta. Eu recebi uma proposta de trabalho, ok? Só que eu vou ter que me dedicar 100% praticamente a trabalho. Só vou ter tempo de fazer live final de semana e olha lá. Então, eu vou ter que pôr na balança, ok? Então, por isso que eu peço que vocês nos ajudem para que nós consigamos estar aqui. Senão, infelizmente, eu vou ter que tomar algumas decisões que, né? Estamos tentando, mas vamos em oração aqui. Eu creio que Deus vai nos direcionar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orando, amém? Ore por nós. Estamos orando por vocês. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Muito obrigado a todos que esteve conosco em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma live poderosa de muita revelação da parte de Deus, amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouça, diga, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso objetivo é eu e você no céu. E não seja uma espiga, hein? Foca na promessa e não no processo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maranata, fui! Primeiro e segundo. Primeiro e segundo ato de Jesus. Hoje, no Escatologia na Veia. Espero por você.